Quero cumprimentar os irmãos com a graça e a paz do Senhor. Convido os irmãos para abrirem as suas Bíblias no livro de Ruth. Capítulo 2. E nós vamos ler os versos 4 até o verso 7. Diz assim a palavra do Senhor Deus: Eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores: O Senhor seja convosco. Responderam-lhe eles: O Senhor te abençoe. Depois perguntou Boaz ao servo encarregado dos segadores: De quem é esta moça? Respondeu-lhe o servo: Esta é a moça moabita, que veio com Noemi, da terra de Moabe. Disse-me ela: Deixa-me rebuscar espigas e ajuntá-las entre as gavelas após os segadores. Assim ela veio, desde pela manhã até agora está aqui, menos um pouco que esteve na choça. Oremos, irmãos. Santo e eterno Deus, Deus de toda graça e misericórdia, na pessoa bendita do nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, queremos expressar nosso louvor, nossa adoração, por todo o bem que o Senhor tem nos feito. Pois do Senhor é que procede todas as coisas. É o Senhor que tem nos dado a vida, a respiração, a saúde, família, tudo que temos. E nada temos que do alto não tenhamos recebido primeiro. Nesta compreensão, Senhor, nós colocamos os nossos dízimos e as nossas ofertas como uma expressão cultica de gratidão e louvor ao Senhor. E que o Senhor seja servido em abençoar o teu povo. Abençoar, Senhor Deus, com os recursos para a subsistência nesta nossa peregrinação. Mas acima de tudo, ó Deus, os recursos espirituais para adentrarmos naquela pátria celestial que o Senhor tem preparado para o seu povo. Suplicamos, ó Deus, que o Senhor seja gracioso para conosco e nos abençoe. Fala conosco nesta noite. Abre os olhos do nosso entendimento para compreendermos a Tua palavra, para que por meio dela sejamos nós fortalecidos, edificados e desafiados a andar em novidade de vida. Abençoe cada irmão e cada irmã. Assim rogamos, ó Deus, e rogamos por todo o Teu povo, espalhado por toda a terra, os nossos irmãos em Cristo, salvos, remidos, comprados pelo sangue do Cordeiro. Que o Senhor conceda à Tua igreja a Tua paz. Assim oramos em Cristo Jesus. Amém. Irmãos, neste texto que nós acabamos de ler, mostra o cenário em que há alguns diálogos aqui. Mostra primeiro o diálogo entre Boaz e o seu encarregado, que é o verso 4 ao verso 7, que nós lemos agora. Do versículo 8 ao versículo 13, há um primeiro diálogo de Boaz com Ruth, e que demonstra a proteção de Boaz, mas também aponta para a proteção divina, para o cuidado de Deus. E do versículo 14 ao versículo 17 há um segundo diálogo entre Boaz e Ruth,
e aponta para a graça abundante de Deus. E nós estaremos então considerando neste cenário que estão ali nos campos de Boaz. Depois vai haver a mudança de cenário, mas nesse cenário que nós percebemos aqui um princípio bíblico que nos diz que pelos seus frutos nós conheceremos as árvores. É pelos frutos, não é somente por aquilo que fala, mas por aquilo que vive, por aquilo que realiza. E é isso que vamos considerar. Mas antes disso, considerando no texto, nos seus versículos, nós já vimos considerado a pessoa de Ruth, Orfa, Noemi, e depois, no domingo passado, consideramos sobre esse novo personagem que entra nessa narrativa, nessa história, que é Boaz, aqui, que ele é da família de Elimeleque. Novamente é mencionado Elimeleque, aquele que saiu depois da disciplina do Senhor. As coisas estavam acontecendo, não era por casualidade, infortúnio, consequências da própria natureza, mas era o Senhor Deus. Deus havia falado, e muitas vezes, que Ele é o Senhor de todas as coisas. Ele é o Senhor de tal maneira que nada acontece sem sua permissão. Ele é o Senhor que controla e rege todas as coisas. Não há acasos, não há situações que são simplesmente inusitadas, dos quais o Senhor Deus não tenha controle e o domínio. Todas as coisas estão debaixo da soberania do Senhor Deus. E vemos esses dois personagens, o Elimeleque por um lado, e agora esse personagem chamado Boaz, e que vai demonstrar atitudes diferentes na mesma circunstância, atitudes diferentes na mesma situação, decisões precipitadas, decisões erradas, por um lado, decisões corretas, decisões acertadas, por outro lado. Um na tentativa de sair da disciplina do Senhor, como se isso fosse possível, e outro se submetendo à disciplina do Senhor para aprender, para ser desnudado, por assim dizer, para ser corrigido. Mas o importante é estar próximo ao Senhor. A solução não é eu vou fugir da presença do Senhor Deus, mas a solução é o que o Senhor tem a me ensinar. E eu quero aprender, mas a coisa que devemos nos recusar é querer sair da presença do Senhor Deus. Isto é lamentável. Vemos, portanto, esses dois personagens. Vimos um pouco sobre o caráter, sobre a pessoa de Boaz. E aqui, nesse texto, continua a falar um pouco mais sobre Boaz. Então, nós também estaremos expandindo um pouco sobre a vida de Boaz. E dizer que a atitude de Boaz, nós vemos a atitude de Boaz. Já havia falado alguma coisa, já havia considerado alguma coisa, mas dizer que as nossas atitudes revelam o nosso caráter. As nossas atitudes revelam quem de fato nós somos. Muito mais do que aquilo que nós falamos, muito mais do que aquilo que nós professamos, muito mais do que aquilo que as nossas bocas pronunciam, os nossos lábios pronunciam. São os nossos atos, são as nossas atitudes que revelam quem de fato somos e o caráter e o nosso caráter. E nós vemos aqui em Boaz, um homem que tem uma posição de autoridade, mas que ao mesmo tempo demonstra uma atitude de humildade na maneira como se relaciona com os seus, como os vê, como os trata, como vê os seus serviçais, os seus empregados, aqueles que estão ao seu serviço. É uma atitude não de prepotência, de arrogância, de superioridade
alguém que está por cima, alguém que só manda, mas é alguém que se relaciona como iguais, embora não sendo iguais. Embora sendo ele o chefe, o patrão, o dono das terras, mas a atitude de vai ao encontro, se relaciona, está ali presente. Isso faz nos lembrar do texto de Filipenses, capítulo 2, no verso 4 a 9, falando sobre a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Aqui nós vemos a figura do Senhor Jesus Cristo, aquele que vai ao encontro do homem pecador, aquele que desce e que se torna um igual, que se humilha, que se faz carne, habita entre nós, que se faz mais do que isso, se faz servo. A figura de alguém humilde, que não está na sua posição, dizendo, olha, eu sou Deus, acredita em mim, faço o que eu mando, eu posso, ou alguma coisa assim, e não naquele relacionamento horizontal que deve caracterizar os humildes, ver o outro como o igual. Boaz, ele demonstra essa atitude, e nós vemos isso com clareza na pessoa de Boaz. Na verdade, ele acaba parecendo aquele que seria o resgatador da sua igreja, que é Cristo Jesus. Ele aqui sendo também um resgatador. Uma atitude humilde, não arrogante, soberbo, prepotente, senhor da consciência alheia, senhor que manda e desmanda, que faz como quer, mas que vem como humilde, com humildade, se relaciona. Mas também, segundo o quinto mandamento, que fala sobre honrar pai e mãe, mas a outro lado da moeda também fala do relacionamento dos pais em relação aos seus filhos, do cuidado, da proteção, da preocupação, do conhecimento, de estar ali, e a atitude como um bom pai, um pai solícito, alguém que de fato está cumprindo a lei de Deus, no sentido, na sua posição, daquele que está sobre, mas cuidando, protegendo nos relacionamentos. Isso nos ensina a nós também, no sentido de que nos nossos relacionamentos a humildade deve preceder as nossas ações. Nós seremos reconhecidos pelo caráter humilde, mas também da preocupação, da solicitude em relação aos filhos. Mas ele também demonstra um caráter sacerdotal, quando ele encontra os seus trabalhadores e diz, o Senhor seja convosco. Isto parece uma frase do pactual, em que Deus promete estar com o seu povo. E aí ele está dizendo como se fosse um sacerdote, alguém que realmente roga ao Senhor Deus, dizendo que o Senhor Deus seja com vocês, que Deus esteja, o Deus do pacto esteja com vocês. É uma relação pactual, e ele como um sacerdote clamando, rogando, dizendo isto. Lembramos aquilo que o Senhor Jesus Cristo disse: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu estarei com vocês, eu estarei. É um pacto, é uma promessa dada pelo Senhor Deus. Portanto, meus irmãos, qual é o grande objetivo da nossa existência? É nos relacionarmos com o Senhor Deus.
Qual é o problema do pecado? O pecado, ele nos separa de Deus. O homem foi expulso do jardim por causa do pecado. Ele foi separado de Deus. O homem está separado da graça. O homem está carente, está divorciado, está totalmente separado de Deus. Mas não só de Deus. O homem se separou do próximo, o homem se separou de si mesmo, que vive em falta de paz consigo mesmo. É o resultado do pecado. O pecado causa separação em todas as esferas. Mas o Deus do pacto diz: eu estarei convosco, eu estarei me relacionando, eu estarei todos os dias. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Deus estará conosco. Essa é uma palavra, uma promessa pactual que Deus está fazendo. E aqui ele usa exatamente essa palavra do pacto dizendo: Deus seja com vocês. Que o Deus de toda consolação, de toda glória, que o Deus, Criador dos céus e da terra, esteja com vocês. Não somente abençoando, não somente concedendo alguns tipos de favores, mas que a própria presença de Deus esteja com vocês. É uma impetração de uma bênção sacerdotal, onde invoca, roga que o Senhor do pacto seja presente. E a resposta deles é: o Senhor te abençoe. Há uma relação aqui de irmandade, há uma relação de fraternidade, uma relação de pessoas que comungam da mesma fé, da mesma esperança, que estão, portanto, trilhando no mesmo caminho. Novamente, para salientar a questão do espírito humilde, Boaz conhece seus trabalhadores, ao ponto de que, ao olhar para Ruth trabalhando, a pergunta que ele faz é: de quem é esta moça? No sentido, de que família ela vem? Da onde ela vem? Quem de fato? Ele sabe, ele conhece e percebe que Ruth não faz parte daquelas pessoas que trabalham para ele. É alguém que conhece aqueles com quem ele se relaciona, com quem ele vive. E Ruth chama a sua atenção quando ele nos diz: depois perguntou Boaz ao servo, verso 5, encarregado dos segadores, de quem é esta moça. Portanto, chamou uma atenção. Não sabemos exatamente a razão de ter chamado a atenção, se ela era uma jovem, embora viúva, mas certamente mais nova do que Boaz, bem mais nova, e o que fazer, quem é esta? Nós não sabemos de fato o que chamou a atenção de Boaz, mas a preocupação: de que família? Qual é a sua origem? O que você sabe sobre ela? Ele quer se inteirar sobre ela. E no verso 6, o encarregado vai dizer que ela é a moça moabita, ela é uma estrangeira, portanto. Daqueles que se classificavam por aquilo que Levíticos nos diz sobre aqueles que vinham apanhar o resto, aquilo que caía para ter o alimento. Os estrangeiros estavam incluídos nisso. Ela é uma moabita. Mas as informações não param por aí, e diz também que ela é a nora de Noemi, e que estava lá. E certamente ele conhecia que ela era casada, Noemi casada com um parente dele mesmo, de Boaz, Elimeleque no caso. Então, algumas questões que eu gostaria de considerar e pontuar como aparente digressão desta fala, desta mensagem, é o método de Deus de socorrer os pobres. Nós já havíamos falado sobre o texto lá de Levíticos, Deus
falando, Deus dizendo para o povo deixar ali no campo, para que os pobres, as viúvas, os estrangeiros pudessem se alimentar. Então nós vimos lá em Levíticos, capítulo 19, verso 9 e o verso 10, se os irmãos 19, 9 e 10, nos diz, quando também cegares a messe da tua terra, o canto do teu campo não cegarás totalmente, nem as espigas caídas colherás da tua messe, não rebuscarás a tua vinha, nem colherás os bagos caídos da tua vinha, deixá-lo-ás ao pobre e ao estrangeiro. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Mas também em Deuteronômio, no capítulo 24, no verso 19, nos diz, quando no teu campo cegares a messe, e nele esqueceres um feixe de espigas, não voltarás a tomá-lo. Para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será, para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda obra das tuas mãos. Para que o Senhor abençoe. Meus irmãos, isso eu gostaria de pontuar uma questão que muitas vezes as pessoas pensam, e os próprios governos muitas vezes pensam que eles vão suprir as necessidades dos pobres. E para isso taxam, cobram mais impostos, na ideia de que não, isso aí é para ajudar, é para uma redistribuição de rendas e coisas do gênero. Meus irmãos, na verdade não é este o caminho. Há uma pesquisa que foi feita que quando governos assumem essa responsabilidade, não só ele não cumpre esta responsabilidade, não o faz, como também inibe as pessoas de ter um espírito generoso. A generosidade. É tipo assim, eu já estou dando para o governo fazer, para que eu vou fazer? O governo tira desta forma o espírito da caridade e da generosidade. O que Deus havia estabelecido não é faça-se um imposto que todo mundo vai ter que dar para redistribuir aos pobres. Ele vai dizer, você, na sua responsabilidade como pessoa, como ser humano, você deve desenvolver o espírito de generosidade, o espírito de caridade. E nós percebemos que, no geral, aqueles que, nesses sistemas socialistas, que inibe-se a generosidade, a bondade, a caridade, na verdade, é feito essas coisas em nome dos pobres, mas que nunca chega efetivamente aos pobres. A corrupção, geralmente, é a ideia daqueles que já têm alguma ideia obscura por trás disso tudo. Para isso, eu convido lá abrir em João capítulo 12, verso 4 ao verso 6. João 12, 4 a 6 nos diz algo interessante. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse, por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Alguém que estava preocupado com os pobres. Quando a mulher, ela vem e quebra aquele vaso de alabastro sobre Jesus e unge Jesus. E aquilo era caríssimo. 300 denários, são 300 diárias, é quase um ano de trabalho. E ela vai e unge Jesus. E ele aqui fica chateado. Por que não se vendeu? Para dar aos pobres. Mas olha o que nos diz o verso 6. Isto disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão, e tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Por que não faz isto?
Vamos dar para os pobres. Na verdade, muitas vezes é uma desculpa para poder desviar para si mesmo. Essa é o geral. Não vamos colocar aqui o sentido absoluto, mas essa é a prática geral, né? Quando se tira a possibilidade de fato ser generoso, ser bondoso, ser espontâneo. E Deus quer isto. Deus quer a espontaneidade. E diga-se de passagem, quando a pessoa ela é deixada na espontaneidade, com as ordenanças de Deus, e percebam que Deus vai dizer aqui: sejam assim. Não há nenhuma prescrição, não há nenhuma reprimenda. Se alguém não deixasse aquele resto, né, a provisão que Deus estava fazendo para os pobres, viúvas, órfãos, se você não deixar, vai ser punido severamente, vai acontecer isso, aquilo. Não há nenhuma consequência, porque a generosidade, a bondade, a caridade, ela sempre deve ser espontânea. Mas percebam também em Deuteronômio que diz, né, Deus falando no verso 19, para que o Senhor teu Deus te abençoe. Há uma promessa para os generosos, há uma promessa para aqueles que são caridosos, há uma promessa para aqueles que são bons, que olham para os outros, que têm um olhar e procura suavizar as dificuldades que outros possam ter. E ele vai dizer: para que Deus te abençoe, para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda obra das tuas mãos. Deus vai te abençoar, Deus vai fazer isto. Portanto, não existe uma punição, mas existe uma promessa de bênção. E Boaz, ele era um homem generoso. Percebam que quando chega Ruth e fala com o encarregado, não há nenhuma dificuldade, porque a dificuldade sempre viria não do encarregado, mas viria daquele que está sobre o encarregado. Porque ele poderia dizer: olha, não permita essas coisas aqui, olha, vamos fazer assim, com grande limitação, ou coisas do gênero. O encarregado, ele era o encarregado, ele respondia, ele era o porta-voz do dono. Portanto, aquela ação que ele deixou e tudo mais, era um reflexo de quem era o dono da terra, da bondade e da generosidade do próprio Boaz. Ele era generoso, ele era bondoso. Boaz também, por inferência, e nós podemos entender sobre o caráter de Boaz, é que ele era um homem trabalhador. Não era à toa que ele tinha tudo aquilo que ele tinha. O texto nos diz lá no início que ele era alguém que tinha muitas propriedades, e ele tinha muitos bens. Nos diz no versículo 1, ele era alguém trabalhador, ele era alguém que havia conquistado, alguém que havia, pela graça e pela bondade e pela provisão de Deus, estava fazendo o provisionamento para ele, de acordo com aquilo que ele mesmo era, o caráter dele, a sua generosidade e a sua bondade. Então, Deus estava abençoando. Mas ele era um homem trabalhador, ele era alguém que não comia o pão da preguiça, porque a Bíblia nos diz que aquele que come o pão da preguiça, a fome vai bater, vai vir as circunstâncias difíceis. Nós podemos ver que muitas pessoas, pelas circunstâncias, pela situação econômica de um país, ele pode passar situações difíceis, mas com certeza o preguiçoso vai passar muito mais situação difícil. O trabalhador, ele vai dar voltas, ele vai surgir caminhos, e Deus mesmo há de abençoar. E aí não estamos falando de alguém que tem simplesmente habilidades, mas alguém que é, na sua natureza,
ele é trabalhador. Deus vai abençoar, Deus abençoa. E isso nós vemos então sobre o caráter de Boaz. Um homem bom, um homem generoso, um homem que, como um pai para os seus trabalhadores, como um sacerdote, alguém que de fato demonstrava ali ser alguém humilde. Mas a partir do verso 7, verso 6, que vai apresentar Ruth, verso 7 disse-me ela, deixa-me rebuscar espigas e ajuntá-las entre as gavelas após os segadores. Nós vemos aqui o testemunho por parte do encarregado. É ele que está falando, ele agora está fazendo um relatório para Boaz. O que as pessoas diriam a nosso respeito? Isso é importante. O que as pessoas falam de nós? O que os outros veem em nós? E nós devemos então entender que nosso caráter, nossa vida, as nossas ações nos precedem. Percebam que Boaz já tinha ouvido falar a respeito de Ruth, embora ele nem a conhecesse, mas seus atos a precediam, a sua vida a precedia, de tal forma que ela já era conhecida. Ela é aquela que estava dando toda assistência para sua sogra. É aquela que veio lá, abandonou. Ele mais adiante ele vai dizer, você que deixou a sua terra, deixou a sua parentela, deixou seus familiares, deixou tudo. Olha só, todo mundo já sabia. É aquela que havia deixado tudo para estar com a sua sogra. Mas mais do que isso, é aquela que havia deixado tudo por causa do Deus de Israel. Ela agora era aquela que cria também no Deus de Israel. Mas na atitude dela, como o encarregado fala, disse-me ela, deixa-me rebuscar. Uma atitude de humildade, uma atitude de respeito. Ela não chega lá, olha, vim aqui solicitar o cumprimento da lei que Deus havia falado para o povo de Israel e eu vim aqui agora pegar meu direito. Nós vivemos na geração que luta pelos seus direitos. Meu direito, meu direito. Como vemos jovens lutando, meu direito, e vem algum estatuto e diz, meu direito. Mas a atitude dela não é se utilizar da lei, daquilo que Deus havia falado, mas ela vai com respeito, ela vai com alguém, deixa-me. Uma atitude respeitosa, uma atitude que demonstra também humildade, não soberba, não arrogante. Tem gente, não se iludam, irmãos. Há pessoas humildes financeiramente, vou colocar aqui, humildes, porque às vezes é dessa maneira que é colocado, mas é um poço de arrogância, é um poço de orgulho. Não tem nada, mas ainda assim, a própria maneira de falar é arrogante, é orgulhosa, é prepotente. Portanto, a humildade não tem a ver, vemos Boaz, homem rico, muitos bens, humilde. Vemos aqui o outro lado da ponta, Ruth tem que pegar lá, humildade. Humildade é algo que faz parte do caráter e não é necessariamente devido à posição social ou o que nós possuímos. Tem muita gente que possui muita coisa, é humilde e não apegado às coisas. E há pessoas que são pobres, mas o pouco que tem é o seu Deus. É o seu Deus. Mas ela não somente demonstra isso no seu respeito, na sua
humildade, mas também na sua diligência. Disse-me ela: deixa-me rebuscar, deixa-me trabalhar, deixa-me fazer algo. Diligente, trabalhadora. Boaz era trabalhador, como nós vimos, mas ela também, como nós vimos no cânon do livro judaico, o livro de Ruth vem imediatamente depois do livro de Provérbios. E o livro de Provérbios acaba com a mulher virtuosa, uma descrição da mulher virtuosa. E ali vai dizer, é como se fizesse um link. Olha, uma mulher, a mulher virtuosa, o que é uma mulher virtuosa? E aí a demonstração de uma mulher virtuosa em Ruth. Uma mulher que não come o pão da preguiça, que levanta cedo e que já vai fazer alguma coisa. Portanto, que não coloca desculpas. Um leão está solto. É muito difícil, é muito trabalhoso, é muito pesado, está muito frio, está muito calor. Está sempre colocando alguma desculpa. Muitas vezes, demonstrando com isso um espírito murmurador, murmurando, ao invés de dizer: Senhor, obrigado pela provisão que o Senhor tem feito. Era uma mulher diligente, trabalhadora, mas também uma mulher dedicada, porque nós percebemos que o encarregado vai dizer: ela está trabalhando aqui desde cedo, ela parou por um pouco de tempo, ficou lá na choça descansando um pouco, mas já retornou. Essa é a ideia, que o suficiente, descansei, voltou para o trabalho, estava lá trabalhando diligentemente, não comendo o pão da preguiça, porque nós sabemos muito bem como que é isto. Às vezes as pessoas lá estão trabalhando, né? Meio que encostado, arrastando, né? Fazendo devagar. Por que eu vou me apressar para fazer aqui? A diligência eu preciso fazer, vou fazer. Existe uma tarefa, eu vou realizar. Não vou ficar aqui fazendo de conta que estou trabalhando. O que eu poderia fazer em um momento, eu levo 3 vezes o tempo, 4 vezes o tempo, por causa de uma atitude, da falta de diligência. Mas ela era uma mulher diligente. Ela não é como a mulher de Provérbios, capítulo 7, que é aquela que fica só olhando pela janela, um pouco para sair, para ver a vida dos outros, para discutir. Olha o que o moço está fazendo, olha quem passou por ali. A mulher de Provérbios 7 era uma mulher que não era diligente, não era trabalhadora. Pelo contrário, uma mulher pecadora, uma mulher adúltera. Aqui está fazendo esse contraste da mulher, uma mulher de fato trabalhadora, piedosa, humilde. Aqui o texto não faz nenhuma menção sobre a aparência de Ruth. Na verdade, nós não vamos saber se em alguns textos vamos ver lá, era formoso, era alto, era belo, se sobressaía sobre os demais. Aqui não nos diz sobre a aparência de Ruth. Nós não sabemos, não destaca, porque na verdade o seu foco é enfatizar o seu caráter. Esse é o alvo, enfatizar o seu caráter. E a pergunta que podemos fazer: como as pessoas te veem? Como as pessoas nos veem? Como elas nos enxergam? Porque às vezes nós estamos tão preocupados com o nosso corpo físico e queremos que as pessoas nos vejam como bonitas, bonitos, formosos, malhados, ou coisa do gênero. Mas o que as pessoas têm que falar sobre o nosso caráter? E é a beleza real, é o caráter da mulher diligente, do homem diligente. Não importa a idade, não importa a aparência, mas qual é o caráter? Que elogios as pessoas fazem a seu respeito? Olha o elogio que o encarregado faz a respeito de Ruth. Que elogios, o que as pessoas
falam a nosso respeito. E aí fica um conselho para aqueles que querem se casar. Quais são os padrões? O que você procura na pessoa que você deseja casar? Aparência? Riqueza? Formosura? Ou um caráter? Onde? E aí podemos ver onde nós poderíamos procurar uma esposa, uma mulher piedosa, uma mulher virtuosa, um homem virtuoso. E aqui nós vemos nos campos de Boaz, não no baile, nas festas, nas baladas, mas é nos campos, onde você vai ver se a pessoa é uma pessoa humilde, uma pessoa honesta, correta, generosa, bondosa. Muitas mulheres procuram nos bailes, nas festas, para alguém, para se relacionar, e depois quebra a cara. Diz, a pessoa é violenta, é uma pessoa bonita de aparência, mas cujo coração é feio. Procura alguém nesses ambientes dos quais não pode se verificar o caráter. Boaz era um homem trabalhador, era um homem humilde, e nós vamos perceber, Ruth, quem era? Uma mulher trabalhadora, diligente, humilde também. Em Gênesis, no capítulo 24, verso 12 ao verso 14, Gênesis 24, 12 a 14, quando Eliezer vai buscar uma esposa para o filho de Abraão, quero ver, verso 12, nos diz, e disse consigo, 24, isto, e disse consigo, ó Senhor Deus de meu senhor Abraão, rogo-te que me acudas hoje e uses de bondade para com o meu senhor Abraão. Eis que estou ao pé da fonte de água, e as filhas dos homens dessa cidade saem para tirar água. Dá-me, pois, que a moça a quem eu disser, inclina o cântaro para que eu beba, e ela me responder, bebe, e darei ainda de beber aos teus camelos, seja a que designaste para o teu servo Isaque, e nisso verei que usaste de bondade para com meu Senhor. E aí então chega Rebeca na fonte e ele diz, deixa eu beber um pouco da sua água. E ela desce o cântaro e diz, eu vou dar de beber. E ele ficou só olhando e vendo. Percebam, embora a Bíblia diga que Rebeca era uma mulher muito bonita, mas o padrão, a oração dele me mostra através do caráter dela, que é essa mulher que o Senhor tem designado para ser esposa de Isaque, filho do meu Senhor. Uma mulher trabalhadora, uma mulher que se revela. Aquilo que eu havia mencionado, o nosso caráter é revelado não pelas nossas palavras, o nosso caráter é revelado pelas nossas ações. A oração de Eliezer foi muito claro, Senhor, que venha aqui a mulher mais bonita, ou não, a mulher que demonstra um espírito servil. Mulheres, homens, mulheres não casadas, homens que não respeitam, que não são generosos, que não sabem respeitar pai e mãe, pode ter certeza que não respeitará dentro do casamento. Mulheres
Percebam que se não são assim, que não respeitam os pais, as jovens, que não respeitam, que não são trabalhadoras, que comem o pão da preguiça, você vai penar bastante no relacionamento. As ações revelarão o caráter das pessoas. E aqueles que casam por causa de aparência, por causa de riqueza, sei lá, sofrerão amargamente, provavelmente. Mas que o Senhor Deus assim nos abençoe e nos conceda a sua graça. O que você busca então numa esposa? O que você busca num esposo? Como aplicação? Ou em que lugar você está buscando? Em que lugar você busca? Nas festas, nos bailes, nas academias? Aonde? Que Deus conceda graça para você buscar nos campos de Boaz, porque lá é que o Senhor tem preparado as Rutes e os Boazes da vida. Que o Senhor assim nos abençoe. Amém?